Muito bom, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão da nossa disciplina PRO 3534 sobre o projeto do produto. Hoje nós temos a presença aqui da professora Assunta, uma especialista no setor de embalagem. É uma ainda politécnica, uma vez politécnica, sempre politécnica. Isso. Da nossa escola. Ela tem uma carreira bastante importante, expressiva no setor de embalagem, e a gente já havia se preparado anteriormente, vendo alguns livros produzidos pela Assunta, mas hoje ela veio ao vivo nos dar uma série de informações interessantes a respeito do que está acontecendo de novo sobre inovação em embalagem. E ela vai contar mais uma série de aspectos relevantes que vão abrilhantar tanto o projeto que vocês estão desenvolvendo, quanto o conhecimento amplo e geral do setor de embalagem. Assunta, seja bem-vinda, fique à vontade. O nosso evento está sendo gravado e está sendo registrado em Libras também. Então, é uma honra para nós, primeira vez que temos um evento desse tipo conosco aqui no departamento, aqui na escola. Então, isso aqui. Assunta, muito obrigado. Valeu. Obrigada pela oportunidade, professor. Prazer estar com vocês. Eu vou apresentar rapidamente a FITREPEC, que é a nossa consultoria. Depois eu vou explicar um pouco para vocês sobre o sistema embalagens, né? Para a gente poder desenvolver uma embalagem, escolher uma embalagem, a gente vai ter que entender todo o processo, todo o sistema que envolve o negócio embalagem. O negócio embalagem hoje no mundo representa o quinto grande mercado de negócios, né? Depois de automobilística, depois de petroquímica. Porque ele envolve uma série de outros grandes negócios, tá? A gente está falando hoje de 1,2 trilhões de dólares. Tá bom? Então, é um negócio que movimenta grandes somas, grandes setores, né? Grandes cadeias de produção. Então, eu vou explicar um pouquinho a consultoria primeiro. Tá? Então, a nossa consultoria vai fazer 25 anos, é multidisciplinar. Então, nós temos lá engenheiros, designers, web designer, psicólogo, jornalista. Esses somos nós. A gente tem uma série de prêmios já, que a gente já conseguiu avaliar no desenvolvimento da embalagem e de negócios. Tá? Então, o sistema embalagem. Então, é isso que a gente vai falar. Então, como eu disse para vocês, o negócio em embalagem, ele envolve uma série de outros negócios, né? Então, pensando em negócios, a gente tem 5 grandes cadeias, né? A cadeia do aço. Então, quando vocês imaginam uma embalagem de aço, qualquer que seja uma lata de feijoada, uma lata de leite condensado, atrás, lá quando começa, você vai ter ferro, que vai se transformar em aço, que vai se transformar numa chapa, que precisa ser impressa ou depois receber um rótulo de papel para identificá-lo. Vai ter um sistema, uma máquina que vai ter que transformar em lata e vai ter um sistema para encher esta lata. Normalmente interligado com a máquina que produz o leite condensado, o leite em pó, a feijoada, seja lá o que for dentro desta lata. Tem sistemas assépticos disso, como por exemplo quando você tem uma embalagem de milho verde. Né? Muitas empresas de embalagens de aço estão integradas à produção do produto. Né? Então, grandes fábricas de embalagens de aço hoje no Brasil são a Nestlé, então a lata do Leite Ninho, por exemplo, ela é feita dentro da Nestlé. Então, eles recebem o rolo, né,
do laminado de aço e vai dentro do sistema, dentro da própria Nestlé, fazer isso. A outra grande fábrica de latas que nós temos é a fábrica, por exemplo, da Itambé, é a mesma coisa. A outra é a JBS, que faz muita lata ainda de carne, ou de processados de carne, para exportação, que fica em Lins. E depois tem as fábricas de aço, que são indústrias de embalagens, não é dentro do dono da marca. Então, são indústrias de embalagens, como a Brasilata, que fica em Jundiaí, tem outras fábricas no sul, em Goiás, que faz, por exemplo, latas para tintas, de construção civil ou de carro. Né? Para alumínio, então, as latinhas de alumínio. Normalmente, você tem a captação da bauxita, transformação disso, lingotes de alumínio, depois vão ser laminados, e aí, de novo, você vai ter fabricantes de lata, né, a grande maioria muito próximo de quem vai encher, então, perto da Ambev, perto da Coca-Cola, tem as grandes fábricas de alumínio, de latas de alumínio, que vão entregar. Né? Você tem alumínio para bisnaga também, então você tem as goelas de alumínio, que são disponibilizada nas fábricas de bisnaga, e essas fábricas de bisnagas depois entregam bisnagas prontas nos fabricantes de fármacos, por exemplo. Quando você vai para o vidro, você vai ter as lagoas, onde é extraída areia, porque vidro é areia no estado líquido. Então você tem os fabricantes de garrafas, primeiro tem a transformação da areia, né, em matéria-prima. Depois tem os fabricantes de garrafa, no Brasil são 5 grandes, que tem mais de uma fábrica para estar perto também, né, porque senão você vai ter que transportar ar, da mesma forma do alumínio ou do aço. Então você tem fábricas perto das vinícolas, tem uma fábrica em Campo Bom, lá no sul do Brasil. Nós temos várias aqui em São Paulo, tem agora no sul de Minas, tem lá no Recife, perto de Recife. Então, são fábricas de vidro que você tem toda uma cadeia, depois tem a transformação do vidro, mas você precisa de uma tampa e você precisa, no mínimo, de um rótulo para identificar. Tá? Aí você tem a indústria mais complexa, um pouco mais complexa, que é a de papel cartão, que vai precisar. Nós só temos 2 integradas no Brasil, que é a Klabin e a Suzano, que tem a plantação de árvores, que transforma em celulose e depois faz o cartão ou o papel, que vai em folhas ou em rolos para os fabricantes de embalagem, seja uma gráfica ou uma cartonagem, porque daí vai poder fazer ou o papelão, ou o papel cartão, ou o papel. Okay? Nessas gráficas vai ser impresso e vai ser pré-transformado, vamos dizer assim, pré-transformado. Né? Então, às vezes, vai no cartucho fechado para uma indústria de medicamento que vai ter uma máquina rápida que vai montar esta embalagem e vai inserir o que for que tiver que ser dentro. Ou um remédio, um fármaco, que pode estar, inclusive, numa bisnaga plástica ou num blister, que normalmente é de plástico com alumínio, ou de alumínio. Então, você vai ter, ou você vai mandar essa caixa para uma cartonagem que vai por brinquedo ou por dentro, basicamente, tá? O sistema de papelão ondulado que está aí dentro também transforma em chapas de papelão ou rolos de papelão, que vai transformar depois em caixas que normalmente se prestam a caixas para as embalagens secundárias. No Brasil, poucas embalagens de papelão ondulado estão como embalagens primárias. A grande maioria é secundária ou terciária. Ainda tem pallets, né, que também é da cadeia de madeira.
A mais complexa é a indústria de embalagens de plástico, que começa mais de 90% com extração de petróleo. Você pode também ter plástico de origem vegetal, né, como é o polietileno que temos já a partir de celulose ou de milho, tem algumas variações, mas a grande maioria vem do petróleo. Você extrai petróleo, tira uma parte e esta parte vai se transformar em PE, PP ou PET. Daí começa, né, a produção de resina. Você pode, com essas resinas, ou desenvolver filmes, que depois vão ser transformados em saquinhos ou em embalagens primárias flexíveis, ou você transforma essa resina em peças injetadas ou extrudadas ou sopradas em garrafa PET, por exemplo, que você tem dois processos. Primeiro, você injeta, faz uma pré-forma e depois transforma por sopro numa garrafa, ou quando você tem um pote, né, você injeta direto e forma um pote. Então, quando você vai para flexível, transformou num filme, rolo de filme, esse rolo vai para um convertedor, e este convertedor pode, né, laminar, porque às vezes você precisa de duas barreiras, PE e o PE, PP e o PET, ou PE e PP, que é o polipropileno, depende das necessidades, das características que você quer de barreira para o seu produto. Se ele é um biscoito, ou se ele é uma embalagem retortable, que vai ter uma carne dentro, vai ser cozida a carne ali dentro, e você precisa de uma barreira. Ou você pode até laminar com folhas de alumínio, quando você precisa de uma barreira à luz, bem específica e bem forte. Então, aí a embalagem flexível, embora seja a mais acessível, a mais comum, ela é a mais complexa, tá? Porque esta embalagem ela tem que ser laminada, depois ela vai ter que ser impressa, ela vai ter que ser envasada, colocado algum tipo de acessório, né? Ela tem que ser fechada, ou seja, ela tem que ser selada, ok? E depois essa embalagem vai dentro de um cartucho ou dentro de uma embalagem de papelão para ser transportada e seguir até o consumidor. Eu acho que tem uma embalagem de biscoito ali, só para... Tem? Essa aqui eu trouxe para os colegas de Libras, né? Que é uma embalagem da Nestlé, é uma embalagem flexível, e o produto em si, né? Ele ensina as pessoas a linguagem de Libras. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês é uma embalagem flexível. Na verdade, eu ia trazer um stand-up out, que é uma embalagem daquelas que você, do chamito, do danoninho, né? Que tem tampa, que tem uma estrutura de 3 camadas, normalmente, né? Para a gente entender toda a complexidade que uma simples embalagem flexível, que é a mais leve de todas, é a mais econômica, é a que mais cresce, toda a complexidade desse sistema. Então, aqui tem uma explicação, né, um pouquinho mais detalhada. Então, eu até citei algumas das grandes marcas, né, de petroquímicas. Então, começa lá na petroquímica. As primeiras são de produção de polietileno e polipropileno. Depois você tem os dois últimos são de poliéster. Depois vai ter um equipamento de extrusão, por exemplo, para formar o filme. E aqui tem alguns fabricantes de filme. Aqui você vai ter os produtores dos equipamentos. Então, existe uma indústria de máquinas para suportar toda a transformação ou a conversão de embalagens que é gigantesca, né? São bastante
bastante representativas. Ainda seguindo, você vai ter impressoras, né? Você tem algumas laminadoras e ainda a parte dos insumos, né? Então você tem fabricantes de adesivos, fabricantes de tinta, né? Então é realmente bastante específico e envolve bastante tecnologia. Aqui, ainda a metalização, pode ser que numa embalagem flexível você pode laminar, você pode fazer extrusion coating, que é um outro processo para você agregar barreiras, e depois você ainda converte isso num tipo de embalagem pre-made, que a gente pode falar, ou pilô, ou saco, né? Que só se fecha na hora que você coloca o produto dentro. Então eu peguei um exemplo, né, do leite moça, né? Então, só para vocês entenderem, né, essa aqui chama-se standard pouch, né, porque fica de pé, é um pouch, é um saco, que fica de pé. Então ele vai ter a tampa, então a gente tem que lembrar que tem aqui várias matérias-primas, então você tem poliéster, você tem alumínio, você tem o PP da tampa e eventualmente ainda você tem o PE para fazer a selagem. Aí depois você tem todo o trabalho de impressão e o acabamento, né, que é o tipo de fechamento específico para dar este formato. Uma outra embalagem flexível bastante comum, e aí é mais simples, é uma embalagem, por exemplo, de sucrilhos. Mesmo ainda numa embalagem mais simples, né, que não tem a tampa, não tem a complexidade do formato, você vai ter no mínimo 2 materiais, além da questão da impressão, do acabamento. Aqui uma embalagem de papel cartão, normalmente vai ter uma embalagem dentro, então essa aqui já é uma embalagem secundária, porque os sucrilhos, né, não vai direto na caixa, porque você não pode colocar alimento direto no papel cartão, a menos que você vá, por exemplo, quando você tem uma massa que vai ser cozida após, você pode colocar em contato direto, com o seguinte cuidado, né? Esse cartão tem que estar livre de metais pesados e de alguns tóxicos, né? Que você pode ter, por exemplo, para a embalagem de papel cartão que vai para embalar um calçado. Então você não tem, né? Mesmo assim, existem alguns países que exigem que esse cartão seja livre de qualquer resíduo, né? Então, a gente tem ainda alguns problemas nessa cadeia de metais pesados, porque vai na tinta. Né? Então, às vezes, você pode ter algum tipo de problema com a tinta. Tá? Então, aqui temos fabricantes de matéria-prima, questão de impressão e de acabamento. Uma garrafa, né? Então quando você tem uma garrafa, você vai ter uma tampa, você vai ter a decoração, que pode ser por serigrafia, pode ser um rótulo slip, um rótulo autoadesivo, um rótulo autoadesivo, para vocês entenderem, são no mínimo 3 camadas. Né? E tem uma impressora de normalmente 8 castelos, né? 8 passagens, porque você pode, por exemplo, ter os detalhes ali metalizados, que é um hot stamp. Né? Então, para você chegar no final e ter uma garrafa, você vai ter que passar por vários equipamentos, vários processos. Opa, perdão, eu acho que eu apertei tudo ao mesmo tempo. Volta. Então, no alumínio, nós vamos ter um processo de fabricação. Só para vocês saberem, a tampa da latinha é uma liga diferente. O tab, que é aquilo que a gente levanta, é uma outra liga. E aí você tem a lâmina, o corpo da lata é outra. Né? Então, são processos diferentes, são máquinas diferentes, são ligas diferentes. Você tem a lata, que pode ser impressa diretamente por litografia,
ou receber um rótulo autoadesivo ou um rótulo que veste como um todo, que é um rótulo sleeve, e aí você tem ainda o acabamento. Eu coloquei uma bisnaga, nesse caso uma bisnaga plástica, que tem uma tampa, e ela também pode ter vários tipos de decoração. Pode ser um rótulo adesivo, pode ser um rótulo sleeve, ou pode ser com serigrafia. A de aço, né, que também pode ter vários tipos de rotulagem, papel, pode ser litografia, direto na lata, essa é litografia. Você pode ter tampa, você pode ter sobretampa, né, quando você abre e fechar. Você pode agregar, por exemplo, uma colherzinha, uma outra opção. Bom, aí eu vou entrar um pouco no como você desenvolve um projeto de embalagem. Então, suponha que você é um fabricante de um bem de consumo, você vai fabricar o milho, você é um produtor de milho, de leite, de qualquer produto, né? Não tem produto sem embalagem, poucos, né, produtos você vai ter sem embalagem, você vai ter moto, mas a moto, partes da moto você tem que embalar, o carro, partes do carro você embala, então tirando grandes, né, o resto tudo embalado, inclusive a gente. Então, um projeto, o que é um projeto? Acho que vocês que estão na cadeia de projeto vão saber, vão poder dar a definição de projeto, mas o que eu queria falar era dos vários tipos de projeto de desenvolvimento de embalagem. Então, a gente usa, a gente quer um resultado num determinado preço e num determinado prazo, né? E como que a gente vai cuidar para que todas essas variáveis sejam atendidas para a gente, no final, ter o produto, o projeto que a gente tem, tá? Tem vários métodos nos quais os professores, vários processos de acompanhar projeto. Eu pus o PDCA, que é o mais comum, o mais simples, principalmente na área de embalagem. Depois tem ainda todas as metodologias para inovação em embalagem, que aí é uma outra situação, é um outro enfoque, né, que a gente dá. Então, primeiro eu vou comentar desses específicos que são os mais comuns, né? Como você faz o briefing, que é a primeira coisa, né? Você quer uma embalagem para quê? O que você quer? Com qual público? Com qual preço? Com quais cores? Para que país é aquilo? Qual é a situação do consumo? Porque o espumante, um exemplo de um espumante, ele é muito legal se você quiser um espumante para você servir com uma garrafa de vidro, é uma situação. Se você vai abrir na piscina ou na praia, talvez seja mais interessante que ele seja de PET ou em alumínio. Hoje nós temos latas de vinho espumante em alumínio e nós temos garrafas PET maravilhosas para espumante, que ninguém vê que é uma garrafa PET. Tá? Então, a gente tem que fazer um briefing, tem que fazer uma especificação preliminar. É muito importante qual é o shelf life que você quer para aquele produto. Então, se você definiu a situação de consumo, para que público que é, qual é a especificação preliminar, principalmente de shelf life, ou seja, de vida de prateleira. Então, hoje, o século anterior, né, ganhou como invenção do século uma embalagem cartonada asséptica, porque garantia um produto, um leite, por exemplo, que é extremamente sensível, com um shelf life de 9 meses, começou com 6 meses, e por isso ganhou um prêmio, né? Anteriormente foi a lata de aço, né, que garantia o leite, né? Na época era um leite condensado, mas não com açúcar, o leite mesmo, que se transformava em leite depois, durante a guerra. Foi o grande impulsionador. Depois veio a cartonada asséptica.
Então, a primeira questão é qual é o shelf life que eu preciso. Se eu vou embalar uma carne processada, um produto pronto para ser consumido, qual é o shelf life e qual é a cadeia que eu preciso. Se eu preciso de cadeia de frio ou não. Cadeia de frio é cara e é perigosa, principalmente no Brasil, porque às vezes a pessoa, quando vai limpar o estabelecimento, bate na tomada e desliga, é uma benção. E aí você fica sem temperatura, acontece. Então, isso é geralmente um risco sério quando você opta por essa cadeia. É uma cadeia cara, porque você tem que transportar em baixa temperatura e você tem que manter. Né? A embalagem cartonada, que teve grande impulso, porque você podia manter 6 meses depois, 9 meses depois, até um ano, perdeu um pouco a importância na medida que hoje a gente tem cadeias logísticas que entregam em qualquer tempo, em qualquer lugar. Né? Tirando situações extremas de invernos rigorosíssimos que você precisa ter, né? Ou uma situação de guerra que você precisa deixar no bunker, você não vai precisar de 9 meses de shelf life para nada e nem 6 meses. Né? Então, com isso, você diminui a necessidade de barreiras. Você colocar barreira aonde não precisa, você acaba aumentando o custo. Isso é muito complicado. Bom, então você vai precisar de uma especificação e de uma validação, depois fazer estudo de viabilidade e depois fazer um mock-up para fazer o teste de mercado ou o teste mesmo de go ou não go. Okay? Então, as metodologias PDCA, que tem o plano, depois avaliar a natureza, o desenvolvimento, depois ou fazer, depois você tem que checar, né? E depois fazer, controlando os resultados. Nada mais serve para qualquer coisa, para qualquer tipo de projeto, e para a embalagem não é diferente. Funil de ideias, né? Normalmente se usa na parte de briefing, para optar se a sua embalagem vai ser de PET, vai ser de aço, vai ser de vidro, pode ser útil. O brainstorming é outra. Né? E aí eu peguei um exemplo da história de uma embalagem, para vocês terem. Então a gente tinha aqui uma albumina, que é a clara do ovo, uma clara de ovo em pó, que era vendida como suplemento numa embalagem stand-up. Eu acho que tinha inclusive um símbolo. Era isso aqui. Tá? E o briefing era como eu posso posicionar esse produto, que era vendido em algumas lojas, para ter em farmácias, para ter em lojas de suplementos, e conversar melhor com o público de academia. Então, a ideia nossa foi, o briefing era esse, mudar de categoria. O objetivo, então, estava claro, qual era a referência, a gente sabia o custo disso, e o cliente em questão aceitava ter um sobrepreço, um sobrecusto, porque ele ia ter uma margem melhor, ele ia poder praticar um outro preço. E aí a gente tinha um prazo, sei lá, 6 meses, porque a ideia era transformar quais eram os tipos possíveis, né? O que você poderia fazer saindo de uma stand-up out. Você poderia ir uma de vidro, uma de aço, uma de alumínio, o que você podia fazer. Nós optamos por uma pote de PET. Tá? Então, o objetivo era reduzir custo? Não. Era fazer uma inovação, era entregar uma melhoria de consumo, né? Na hora do uso ia ser diferente e ela ia ficar melhor posicionada. Muitas vezes, hoje, né, muitos clientes pedem, eu quero uma embalagem que seja, aspas, mais sustentável. E aspas, porque normalmente ele quer que tenha uma redução de impacto ambiental. Sem, né, isso não
quer dizer que ele vai ser mais acessível, né? Ou seja, socialmente melhor ou economicamente mais acessível. Então, tem uma questão aí dos 3 pilares que nem sempre é atendido. Mas, enfim, o nosso caso era uma embalagem melhor posicionada, então tinha uma questão de custo, tinha uma questão, um molde de uma pré-forma PET, normalmente em menos de 3 meses você não consegue fazer, né? Então tinha uma questão de viabilidade, tinha as questões técnicas que a gente precisava, econômica e prazo. A gente não pode esquecer nunca de quando você está mudando um tipo de embalagem. O maior problema não está na embalagem. Muitas vezes está no envase e no fechamento desta embalagem. Então, se você tem uma embalagem de alumínio, você tem todo um sistema, uma lata de alumínio, que você vai ter que atender. Se você trocar o material, você vai ter que trocar esta máquina. E aí está o grande trava, porque são equipamentos de, às vezes, 20 anos que você precisa para depreciar um equipamento desse. Tá? Então, vocês imaginam quando houve a grande migração de lata de óleo, que saiu de lata de óleo de aço para óleo em garrafa PET, que tinha tampa, a complexidade de fazer essa transformação e o custo disso. Então, são transformações difíceis, complexas, que a gente precisa ter muito cuidado e entender que aquilo vai até o final de uma cadeia. E, inclusive, hoje em dia, a gente tem que pensar também na cadeia da logística reversa. Porque a logística, a cadeia que você tem para lata de aço, lata de alumínio, para vidro, são muito diferentes. Então, você precisa entender do começo, desde o conceito até a disposição. E isso varia de país para país. Então, quando você tem um projeto que envolve também outros países, você vai ter que estudar a legislação. Você não vai poder esquecer de rotulagem ambiental, a simbologia ambiental que você tem que colocar. Não pode esquecer de tabelas nutricionais. Nós estamos exatamente agora no meio da nova legislação. A nova legislação começou em outubro e a partir de janeiro nós teremos tabelas nutricionais novas. Isso envolve toda a cadeia de pré-impressão e impressão. Tem matrizes, às vezes, caríssimas e de tempo maior para a produção. Então, não é uma mudança trivial. Tem que ser pensado. Então, aqui tem as análises, né, que você tem que olhar, e não pode esquecer de toda a cadeia que vai envolver de mudança, quando você está mudando o tipo de embalagem, e não pode esquecer como é que ela vai ficar na hora da verdade, que pode ser a prateleira do supermercado e pode ser o monitor do celular. Como é que a sua embalagem vai ficar em relação à anterior, no monitor do celular, na tela do celular ou no monitor do computador. Okay? Então, análise de benchmark, do antes e depois, olhar as tendências, saber como estão essas tendências, tá? Se o mundo está caminhando para uma embalagem PET, hoje nós estamos vivendo para muitas categorias a paperização, ou seja, voltando ao papel, principalmente ao papel. Então hoje, embalagem de fralda, embalagem de absorvente já está migrando de embalagem de polietileno para papel, okay? Que é o impacto ecológico. Então, sempre olhar e explorar ao máximo, né, o design, o que você pode fazer. Não podemos esquecer, quando a gente fala em recurso de design, quando a gente pensa em recurso de design, tem que olhar o público que a gente está focando e, além do público, né, o povo, para além de público, porque você pode estar
preparando um produto que vai para um público jovem no Brasil, e mesmo pensando em Brasil, você tem que pensar se é um público do Nordeste, do Norte ou do Sul. E se você for exportar, aí você tem que pensar também nas questões de exportar para outros países que as cores podem ter significado extremamente diferente. Né? Se você for pensar em China, se você for pensar em Oriente Médio. Então, a estratégia da marca, o apelo que você quer conferir para aquele produto, então, produto cosmético, perfume, né? Como que você vai utilizar o público-alvo, as informações legais, aí, principalmente se for alimento, tamanho, volume e processo de impressão. Então, nós refizemos a marca, o branding, definimos 3 variantes, chocolate, morango e vanilha, fizemos uma especificação preliminar. Deixa eu ver se eu vou passar. Entra em contato, a gente sempre tem que ver a questão do contato do produto com a embalagem, essa interação, seja um produto químico, seja um alimento, seja uma bebida, seja um produto cosmético, precisa ter muito cuidado, inclusive com a migração desse produto e com a migração do produto e com a interação produto-embalagem. Então, por exemplo, tem latas que usam tipos de vernizes para proteger do produto a própria embalagem. Né? Já tivemos casos de protetor solar, aliás, era um óleo que usou uma embalagem de PE, um frasco, só que os frascos, normalmente, eles têm microfuros. Eles são permeáveis a ar e são permeáveis a líquidos. Aí o óleo começou a migrar, o óleo bronzeador, e tinha um adesivo que segurava o rótulo. Aí você imagina na farmácia, tudo ali, recebeu um pouco de sol, os rótulos desceram todos, como um excelente frasco sem rótulo, né? E ainda grudando óleo. Então, você imagina que houve um recolhimento brutal da linha toda no verão. Né? Foi bem grave, foi uma marca de produto importado que veio entregar aqui no Brasil e esqueceu que aqui a temperatura era outra e esse produto ficava exposto na praia litoral, temperaturas de 30 a 40 graus, desceu tudo. Né? Então, isso é bastante relevante. Tá? Garrafa PET tem gás, né? Os refrigerantes normalmente têm gás, e esse gás, né, ele vai sair. Então você precisa saber que o shelf life desse produto vai ser menor. Dependendo da sua cadeia logística, não vai dar para atender. Okay? Então, os equipamentos, o envase, a resistência da embalagem, quanto que ela aguenta de desaforo, né? Principalmente as embalagens secundárias no Brasil, que tem 3.000 quilômetros, 2.500, você precisa adequar a sua embalagem de transporte, né? Porque sai às vezes de Curitiba e vai para o Nordeste. Temperaturas, pó, o caminhão passa às vezes em lugares alagados, e aí tem que dimensionar toda essa final desta embalagem de transporte. Condições de armazenagem e estocagem tem que ser levada em conta. Né? Então, aqui a gente viu os recursos, né? Custo de referência, lote mínimo de compra. Outra coisa, as embalagens flexíveis, por exemplo, normalmente são rolos, né, que a gente compra, e esse rolo, no mínimo, tem 1.000 quilos, ou 1 tonelada. E 1 tonelada de uma embalagem stand-up dá, às vezes, zilhões de embalagens. Então, essa é uma questão que tem que ser levada em conta. Em embalagem, lote mínimo. Então, uma garrafa PET, se você comprar standard, você tem lotes mínimos menores. Se você vai
um formato seu, vai ter um lote mínimo gigante. Então precisa ver se o seu produto comporta uma embalagem que seja especialmente para você, né? E custo do processo, custo de referência, a execução. Então a gente parte para solicitação de amostra, mockup. Hoje está mais fácil, hoje a gente tem impressão 3D, os testes, o teste de implante, teste de transporte, teste de mercado. Então, a embalagem final foi uma garrafa, um pote de PET com tampa larga, que dava para abrir de certa forma fácil, tinha um lacre, tá? E no final, deixa eu ver se ela chega aí, validou, comparou o resultado, objetivos, propôs melhoria, a conclusão, a aprovação, especificação, compra, padrão de cor, né? Porque você não pode ter. Tem produtos, por exemplo, a gente falou ali de sucrilhos, de uma marca da Nestlé, mas isso é muito comum na categoria de chocolates, de forma geral. Chocolate, você vai ter o chocolate num cartucho, numa embalagem flexível, você tem barra de cereal com aquela mesma marca, que vai ter um display. São processos de impressão diferentes, o substrato é diferente. Às vezes o display da barra de cereal está no papel craft, processo offset, a barra de cereal vai estar impressa no substrato de PP, plástico, no processo de flex ou hot, e você tem que ter a sua marca na mesma cor. Então, Hershey's, por exemplo, teve um problema muito sério, que ora ele saía com metalizado, a marca é metalizado, então aparecia o alumínio e às vezes pintado da tinta prata. É outra reação aos olhos, né? É outro posicionamento. Então, isso tem que ser definido para todos os processos. Aonde a sua marca estiver, ela vai ter que ter a mesma cor. Startup de linha, então ficou assim, né, nos primeiros montados, e ficou desta forma a embalagem final. Ela era transparente para que o consumidor visse que está acabando, e era uma embalagem que depois tinha um refil. Bom, as lições aprendidas é sempre bom a gente escrever, deixar anotado, né? Porque é muito dinâmico a área de desenvolvimento de embalagem em qualquer fábrica, de qualquer tipo de produto. Então, o que deu errado, o que deu certo, o que a gente pode fazer no próximo. Nós temos uma coleção de livros, já são 11, né? Já está com o professor, a gente está trazendo, a Valesca chegou há pouco, e nós vamos entregar mais uma coleção, que é Embalagens Melhor, Mundo Melhor, em inglês é Better Packed, Better World. Os nossos livros são usados também fora do Brasil, em várias universidades, na Clemson, na Manchester, na África do Sul, na Holanda, Austrália e Estados Unidos. E agora, então, são livros bilíngues por tipo de embalagem. Então, a gente tem um livro geral, uma embalagem melhor, melhor. Tem de vidro, de plástico, de embalagens flexíveis, de papel e papel cartão, de papelão ondulado, esqueci o alumínio. E agora estamos fazendo o de aço e uma nova edição do completo. E nós agora estamos lançando uma nova coleção que se chama Package Around the World, que é uma coleção que mostra como em cada país as embalagens mostram hábitos de consumo, mostram a cultura através das embalagens. Então, é uma embalagem do mundo afora, né? O design como expressão da cultura de um povo. E aí a aplicação. Então, a gente conta nesse livro como o design está traduzido também, né? Design é algo que é aplicado para todas as áreas, né? Seja de móvel, carro, roupa, e também para embalagem. E como que ela surgiu, como as primeiras embalagens surgem, né? Surgem como
vidro, como que foi aqui no Brasil, que vem com o Maurício de Nassau, como é que isso aumenta, né? Como que a família real portuguesa começou a trazer. Nós temos também algumas indicações de história, de alguns relatos e algumas embalagens que os índios nossos usavam para embalar ou para manter. Mais interessante, os incas, que já guardavam batatas, tubérculos de forma geral, nas estruturas lá do Machu Picchu foi encontrado. Então eles conseguiam salvar batatas por 2 anos. Eles tinham também um tipo de jarro, que de certa forma não tinha água fresca. Então, eu apaguei, né? Então a gente mostra também algumas embalagens brasileiras, muitas premiadas. Hoje é muito comum em embalagem de alguns produtos a gente ter designers, né, desenhando ou decorando, como o Romero Brito tem feito, na França e na Alemanha, o Lagerfeld, né, o Gautier também, e por aí afora. Então, a gente mostra algumas embalagens. O Brasil tem um problema seríssimo, né? A gente tem que deixar de ser um país que vende commodity, que não tem embalagem, para produtos processados, produtos de maior valor agregado, e aí também tem as embalagens envolvidas, né? Então a gente agrega muito emprego, a gente agrega muito valor, se a gente sair de vender commodity no mundo para vender produto, para vender marca, para vender sabor, para vender o nosso design. Tem produtos que só tem no Brasil e, infelizmente, o mundo não conhece porque a gente não consegue traduzir a essência dos nossos produtos, dos nossos sabores e da nossa cultura como embalagem. Então, essa é uma das ideias nossas de contar um pouco e de mostrar também como é isso em outros países, como os outros países têm feito, né? O que é valorizado nesses outros países, para quando a gente for vender algo que não seja tão nosso, esses produtos, né, possam ser incorporados na rotina dos outros países sem chocá-los. Tá? Então, a gente mostra dentro do Brasil os produtos por regiões, né, os produtos principais, algumas embalagens que são destaque no Sudeste, depois no Sudeste, depois a gente mostra Sul, mostra Norte, né? Esse é do Sul. Essa embalagem do Neugebauer, por exemplo, ele conta toda uma narrativa através das embalagens que eles estão entregando. No Nordeste, né, a gente tem produtos únicos que têm suas embalagens e tem muita gente atenta transformando esses produtos em marcas internacionais. O Pitu hoje é uma das marcas mais conhecidas no mundo afora, né? Ipioca nem tanto, muito pouco. A gente teve um destaque grande no Nordeste, que foi o Guaraná Jesus, que era uma marca nacional, hoje foi comprado pela Coca-Cola, mas ele continua com a sua essência, né? Com o seu refrigerante cor-de-rosa. Água de coco, pimentas, a nossa tapioca, essa daí é uma embalagem, inclusive, de marca própria, né? Então, mesmo sendo uma marca própria, ele dando toda uma roupagem, uma característica e uma decisão por uma embalagem extremamente conveniente, né? Porque eles são mulheres. As coisas da região do Centro-Oeste e depois do Norte. Né? Essa embalagem eu acho extremamente interessante, porque normalmente farofa é numa embalagem de flexível, né? E aí eu lembro que eu comentei que embalagem flexível você precisa de zilhão. Então, porque eu não quero zilhão. Ele optou por pegar uma garrafa PET standard de 1 litro, botar um rótulo, que ele pode fazer 1000, 10 mil, e
botou a farofa numa garrafa PET. Quer dizer, ele resolveu o problema dele e ainda ofereceu ao consumidor uma embalagem bastante prática de servir, né? E aí vem algumas outras iniciativas muito interessantes, né? Usando os produtos da Amazônia. Então, essa é uma cooperativa, a Nacal, que tem feito uma embalagem que conta a história, inclusive, dos agricultores, né, do povo que está fazendo esse produto. Alguns outros produtos. Depois a gente passa por Alemanha, que construiu em cima de embalagem marcas mundiais poderosíssimas, cujas quais a embalagem já diz o que é. E a gente mostra, né, o desenho, o design que foi extremamente é bastante utilizado até hoje, que é o Bauhaus. Aí depois a gente vai para Dinamarca, que é uma dos países com design escandinavo, mas o dinamarquês tem o seu design específico, né, inclusive para a marca própria, marcas bastante reconhecidas. Inclusive eles trabalham muito, né, com produtos, as embalagens contam um pouco do país, né, por exemplo, fazendo uma brincadeira, um link do leite com a Lego, que é a maior empresa da Dinamarca. Espanha, né, com todo o seu design forte, cores muito fortes, essência da cultura espanhola, que é traduzida nos vermelhos fortes, nos amarelos. Né? A gente passa por França, porque esse é o primeiro volume, tem 7 países e as 5 regiões do Brasil. Já estamos trabalhando no segundo. Então, a França, com a sua marca, uma das marcas Masterchef, que é a Vinificou, que tem todos os tipos de embalagem, né? Vinificou, daqui a pouco a gente vai ter Vinificou em alumínio, latinha de alumínio. A parte dos perfumes, né? Que é outra coisa forte, uma dos produtos vendidos muito fortes, né? Na França. Holanda, com toda a parte de laticínios, bastante forte. A questão da porcelana, os biscoitos, o estrufa. Pessoal, lógico, mostrei assim 2 ou 3, mas o livro é repleto de. Depois a gente passa por Noruega. Noruega tem também, embora seja um país escandinavo, como Dinamarca, como Finlândia, como Suécia, tem as suas próprias características, as suas próprias marcas. Eles trabalham, né, de forma diferente. Né? E aí a voz fechando, e a Suécia fecha o livro com o seu design absoluto. Né? Porque é muito direto, é muito reto, é muito clear, né? Como a garrafa da Absolute, que é uma grande marca deles e tem um design absoluto. Algumas outras coisas da cultura, da Suécia, específico. E a gente fica à disposição. Eu recebi do professor uma série de dúvidas de vocês. A Valesca está ali, para quem o livro está na gráfica, o primeiro volume do Embalagem Melhor, Mundo Melhor. Todos vocês que quiserem podem receber o livro, depois ela vai deixar uma ficha com quem quiser, sem custo nenhum. Dia 14 de dezembro estaremos aqui na FAO, para fazer uma apresentação do professor Paulo lá. Então, se vocês quiserem, a gente vai fazer uma apresentação mais focada em design, né? Não de processos e não de negócio de embalagem, mas daí eu vou ter tempo para falar especificamente de embalagens mundo afora. Então, todos convidados, se quiserem se aguentarem, voltar. E aí a gente já vai estar com o livro, porque a promessa da gráfica é na semana que vem já ter livro, tá bom? Nós trouxemos, Ed, os livros para sortear, para as perguntas, é isso? Nós trouxemos alguns livros que a gente vai sortear para vocês. Eu deixei lá no carro as perguntas impressas.
Então, aí já não. Eu acho que tem alguém que tem alguma pergunta, dúvida, maledicências, reclamações também são aceitas, solicitações. Nenhuma pessoa que tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, acho que ela abrange algo que não foi discutido ainda aqui, que é um pouco dos créditos recicláveis. Está começando a surgir, acho que vai começar a Sim, já tem. Já tem, e no Brasil está começando a expandir mais. Queria saber como é que é a perspectiva de vocês quanto a isso, como é que as embalagens vão entrar na história? Sim. Bom, os créditos de reciclagem tem duas formas, né? O Estado de São Paulo exige 22% das embalagens sejam recolhidas. Isso é a lei, né? Para empresas que tenham mais de 1.000 metros, tem uns detalhes na lei. Mas o que é esperado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi promulgada em 2010. Nada foi feito, muito pouco, né? Então, o que é estabelecido em lei é que os 5 atores, quem produz a embalagem, quem usa a embalagem, o governo, né? O governo aí, prefeitura, governo do estado e federal, os distribuidores e o consumidor têm que ter cada um a sua parcela de responsabilidade e as suas obrigações. Então, começa que quem produz as embalagens tem que ou recolher ou pagar de alguma forma, fazer alguma ação para que essa embalagem seja devolvida. Começou com 22%, que é pouco, e isso é em São Paulo. Bom, então, isso é aqui no Brasil. Cada país tem seus, como eu diria, suas leis e seus targets. O Brasil tem uma porcentagem de reciclagem, tirando a latinha, que é 98%, e não é da embalagem de alumínio, é da latinha de alumínio. Porque se você pega bisnaga de alumínio ou blister de alumínio, aí os índices são muito baixos. Nós temos um índice melhor hoje em PET, pouco de cartão, que é muito fácil, mas a gente ainda não tem esse índice alto. Papelão a gente consegue 80%, porque ele é grande, ele faz volume e é fácil, né, de você pegar, porque inclusive não é sujo, né, normalmente ele é mais limpo. Então, o que ficou estabelecido? O que é crédito de reciclagem? Tem algumas empresas, quando começou lá na Alemanha, em mais ou menos 1980, as empresas de logística reversa, ou seja, empresas que vão recolher. Então, por exemplo, quando você vê o ponto verde numa embalagem, lá na Alemanha se usa ponto verde, o Grünepunkt ou Blaue Engel, né? Tem vários nomes. Esse símbolo significava que uma empresa, que era ponto verde, o Grünepunkt, recolheria as embalagens que eles vissem com aquele símbolo. É uma garantia que a marca tinha que a embalagem dela não ia ficar boiando, ou não ia ficar dispersa no ambiente. E o consumidor, ao ver aquilo, assim, poxa, essa empresa é responsável, ela tem mais valor para mim. Tá? Esse símbolo se difundiu e a gente vê hoje embalagem aqui no Brasil com o Grünepunkt, né? Sendo que não, para você pôr aqui no símbolo, você tinha que pagar a licença, você tinha que pagar pelo serviço. E nos Estados Unidos, inclusive, é por estado que você paga essa licença. E tem gente que põe aqui porque acha bonito, né? Simpático aquele símbolo, e sai colocando. Não é bem assim. Hoje nós temos algumas empresas fazendo isso aqui no Brasil. Então, você paga 22% para recolher para uma empresa que vai recolher. Doesn't matter o quê? Ela vai recolher o que você produz, 22x, o que for. Resolve, ajuda pra caramba. Né?
Só precisa ver se realmente está sendo feito isso. Né? Então, aí tem, foi lançado 13 de abril desse ano o programa Recicla Mais, que deixa algumas lacunas, mas é um passo. Né? É um passo em direção a isso. Já tem empresa que a Poli, por exemplo, é uma startup que fez com a indústria de papel cartão, que ele pode, com o QR Code, inclusive rastrear da onde saiu aquela embalagem, com que cartão, que cooperativa que veio aquele cartão. Que ele tem 30% realmente de pós-consumo e de que cooperativa você consegue. É mais caro? Porque você tem que ter um sistema para rastrear. É mais caro também produzir, a grande maioria das embalagens, quando você usa uma matéria-prima reciclada, inicialmente ela é muito mais cara, depois vai diluindo, porque você precisa de tecnologia para usar material reciclado. No vidro, no alumínio, no aço é mais fácil, no papel cartão, numa garrafa PET, essa aqui é 100% reciclada. Você precisou de muita tecnologia para conseguir chegar em 100% do processo bottom-to-bottom. Aí o pessoal, mas eu vou usar material reciclado e vai ficar mais caro? No início, sim. É assim a vida. Né? Você precisa aprender. E tem uma outra questão, que quando você pega um material virgem, você tem toda uma cadeia, que eu expliquei, que extrai, que produz e distribui. Para você ter a matéria-prima reciclada, você precisa coletor, você precisa separação, você precisa de um consumidor consciente e disposto a separar. E educado para separar. Isso não é do dia para a noite. Né? E o Brasil tem as suas dificuldades, né, para poder fazer essa logística reversa do material reciclado. Então você vai ter que contar com cooperativas. E é difícil, às vezes, para as cooperativas, porque, pegar um exemplo de uma cooperativa da Vila Maria. Lá na Vila Maria, ela vai ter alumínio, é fácil. Quando ela tem alumínio, né, porque os caras vão e pegam específico, ela sabe onde ela vende alumínio. O cara do vidro já é mais complicado, porque o vidro é pesado e o vidro corta a mão. Do papelão é fácil, tem uma cadeia estabelecida. O PET nem sempre é fácil, porque às vezes você tem PET multicamada, que não é todo lugar que aceita, PET colorido piorou. Então, aí você já tem alguma dificuldade, EPS, entre aspas, isopor, que às vezes você tem uma montanha e ninguém para retirar. Então, aí a gente tem algumas dificuldades que a gente está evoluindo. Então, por exemplo, essa empresa Papyrus, ela pode vender créditos de reciclagem. Só não encontrou quem compra, mas tem. O Brasil já tem. A gente... Cadê o Ed? Ele fugiu? Foi dormir? Foi pegar o resto das coisas no bar. A gente foi para uma feira na Alemanha que estabeleceu uma coisa inacreditável, né? Pensando na indústria do plástico, que tem 60 anos, as primeiras formas de você rastrear o plástico, a resina, desde resina até ainda está na fase piloto, chama-se R-Cycle, é um grupo de empresas que estão desenvolvendo a rastreabilidade disso. Você pode, por exemplo, rastrear garrafa PET retornável, não essa que vai ser reciclada. Você consegue, e aí você pode estabelecer crédito, é mais fácil, garrafa de vidro é mais fácil, mas o plástico é muito difícil. E está nessa fase hoje. Tá? Não sei se eu expliquei todo o contexto, porque é algo muito sensível hoje, no mundo inteiro, a questão da economia circular. Show, legal. Não, fazendo eles que tem que fazer. Não está certo. Vamos lá. Aquele moço que fez pergunta, né?
fornece livro. Não sei qual é o livro que ele vai querer. Deixa ele escolher, né? Deixa ele escolher, depois você pega com a Valesca. Alguém mais tem pergunta? Já? Na verdade, eu tenho uma a respeito de embalagens com indicadores de qualidade. O que já existe hoje no mercado? Indicador de qualidade da embalagem? Existe alguma coisa já no mercado hoje em dia? Não, mas o indicador de qualidade da embalagem ou do produto que está O dentro? produto que está dentro, mas que a embalagem mostra. Algum, por exemplo, o pH do produto que está lá dentro, a temperatura, algum tipo existe já? Existe, por exemplo, lá na Alemanha, uma tinta, né, que você coloca, você tem uma estampa no produto, um selo, que indica se a temperatura foi mantida, a temperatura mínima daquele produto foi mantida, desde a produção até o final. Aqui no Brasil, eu acho que há uns 10, mais uns 15 anos, teve um aluno, que eu fui orientadora, da Mauá, que trouxe a tinta termocrômica para colocar nos produtos, e ele ofereceu para uma empresa de produtos carnes processados. Mas eles falaram que não precisava, estava tudo bem. Entendeu, né? Não precisa, aqui não precisa. E não tem problema. Está tudo bem. Porque você imagina que ia chegar produto no mercado e ia ficar de cor verde, né? Vermelha, não azul. Daí ia ter que dar uma recolhida. E aí eles acharam que não precisava, bobagem. Agora lá tem selo de origem, então você pode. Aí, por produtos, né? Você tem, por exemplo, selo, e aí de que não teve crueldade para aquele animal. Cruelty free. Você tem esse tipo de selo. Você tem o selo de produtos orgânicos. Você tem que ter, hoje tem o Orgânico Brasil, antes você tinha 2 empresas grandes de certificação. Então, para orgânicos você tem. Você tem de produto, por exemplo, algumas campanhas da Bicabe, que o amendoim é da cadeia X, chocolate. Você tem o Fair Trade, que é de comércio justo. Você tem alguns tipos, não sei se é isso. Você tem algumas... tem algumas coisas nesse sentido. Tá? Você tem hoje de embalagem, lá na Alemanha, por exemplo, alguns produtos de higiene e limpeza, produtos pessoais, produtos de limpeza, que eles vêm com um selo dizendo que naquela embalagem não tem microplástico. Mas daí é falando da embalagem, tá? Não sei se tem mais algum. Hã? Isso, é verdade. Aí é nutricional, é mais uma tabela nutricional. Então você tem, aqui no Brasil a gente vai ter agora os teores de sódio, açúcar e gordura trans. Então, a partir de janeiro vai ser obrigatório. Eu tenho procurado alguma embalagem nacional que já venha, porque já era para ter algumas. A única que eu vi até agora foi uma embalagem importada de um chocolate alemão, né, que eu até tirei foto, que está obedecendo a nossa legislação. Só eles, só um. No Equador, eu sempre falo que é um dos países mais interessantes do ponto de vista de legislação, de embalagem e de produto. Foi o primeiro país latino-americano que colocou o farol, que é o vermelho, o verde e o amarelo, né? Os índices de sódio, açúcar e gordura. Chama farol da embalagem. Tá? Na França, em 2017, eles começaram a colocar a tabela de A, B, C, D, E, de nutrição. O quanto nutricional é aquele produto, do ponto de vista nutricional. A é o melhor, B, né, até o E. Então, começou em 2017 na França, desde 20 mais ou menos, tem crescido na Europa como um todo.
Você vai na Alemanha hoje, já tem todos os produtos bem indicados. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, será que tem alguém que tem coragem de colocar que o produto dele é E? Não demorou, eu achei o E. Era um salaminho. Não tem contribuição nutricional zero, né? Então é uma delícia. Recomendo. O E é bom. E aí vem, isso é uma outra coisa, no Brasil vai ter só o farol. Na Inglaterra, no Reino Unido, de forma geral, tem uma outra legislação que está amarrada com crédito de reciclagem, que eu acho bem interessante, que eles colocam se aquela embalagem é fácil ou difícil de reciclar. E dão um índice para isso. Você tem outras iniciativas, por exemplo, começou na Suécia, a pegada de carbono, que é o Food Carbon Trust, que é a pegada de carbono, né? E aí estampado, né? Daí é específico de pegada de carbono. No Brasil, começou um produto com o Carbon Trust, é o pão de queijo da Nu Alimentos de Juiz de Fora, né? É de Minas, eu não sei de onde, Patos de Minas. Patos de Minas, a única que eu sei. Mais alguém? Professor Gomes. Na linha do que ela perguntou, aquele selo ambiental que vem, por exemplo, em refrigerador, Procel. Não fala de consumo energético. Aquilo é entendido como embalagem? Aquele selo. É do produto. É quanto aquele produto Isso. consome. Na pergunta que ela fez, o equivalente daquele selo, dizendo que o produto lá dentro tem tanto ou de caloria ou de Tem a tabela nutricional que é isso. para alimento. Tá, mas é aquela tabelinha é muito ler, né? Então, por isso que agora vai ter a lupa, Fica melhor, né? que já tem no livro, qual foi o último? No Flexíveis, né? No livro de embalagens flexíveis a gente detalha, mas no site da Anvisa também tem. Na linha do que o professor perguntou, tem algumas empresas atualmente explorando a ideia da utilização de chemicals para terem acesso a aplicativos que consigam mostrar de maneira mais clara essas informações nutricionais? Sim, tem várias. A gente fala que é a digitalização. Você tem o QR Code para a tabela nutricional, para falar com a empresa, né, para fazer o destaque e para economia circular. O pólen, por exemplo, que faz o crédito de carbono, ele conta, né, no QR Code de que cooperativa aquele papel cartão veio. Mas é bem pouco ainda. Na Europa já tem embalagens do público para alguns produtos, né, para o público mais jovem, com raspadinha, para você promover engajamento, né, através da embalagem, com o site, com as promoções, com prêmios, com cashback. Tem uma dessas empresas que estão fazendo isso na Alemanha, alegou que se fizer aqui, o povo vai fazer a raspadinha e depois comprar, assim, dependendo do prêmio que vier. Então eles acharam melhor não. Né? Teve um exemplo disponível, as figurinhas, a Coca-Cola começou a colocar figurinhas da Copa no rótulo da embalagem, só que dá pra ver. Aí o pessoal começou a tirar o rótulo e deixar o produto lá. Pois é, acontece, né? Mas não é aqui não, né? É outro lugar. Eu vi com uma impressão esquisitíssima, porque a gente está habituado, com o da Coca-Cola, ninguém está dizendo que seja bom aquele produto, mas a gente se habituou de algum jeito. E tem a garrafa PET, o rótulo e tal. E eu vi Sem rótulo. Tirar Como o é que rótulo. você paga, né? Depois, como é que você passa? Não, eu vi depois, Código eu de vi barra. gente que comprou e tirou a figurinha. Então, usando em casa, guardou na geladeira. Tá. Você não sabe o prazo. Não, Também mas você isso inventou. é uma impressão esquisitíssima. Você está acostumado com garrafa PET, com um rótulo vermelho, Coca-Cola, tá bom. Você escuta se aquilo faz bem para a saúde ou não. Mas quando você vê aquela garrafa com um líquido preto, sem rótulo, sem coisa nenhuma, impressão esquisita que dói. Você pensa na geladeira, isso que devia estar lá embaixo do tanque. A impressão é muito ruim, a sensação é esquisita.
tiraram o rótulo e vem a figurinha, alguma coisa da Copa lá, não sei o quê. Então fica o que sobra, que é a garrafa com o líquido dentro, dá uma impressão De que não é de verdade. visualmente é chocante. Alguém perguntou? Eu ia fazer, na verdade, essa pergunta complementar ao que eu tinha comentado. Eu queria saber, na verdade, mais sobre a sua opinião de por que não tem se expandido ainda aqui no Brasil essa questão do uso do QR Code em relação Olha, aqui no Brasil começou, tem uns 4 ou 5 anos, né? As lojas autônomas. Começou com a Zait, lá Joaquim Floriano, se não me engano. Foi a primeira. E precisava do QR Code, que é uma coisa hiper, mega, fácil de colocar. Qualquer um baixa um QR Code seu e põe. Pois, lamentavelmente, tinha produto que tinha que colocar, imprimir uma etiqueta, aquelas branca, e colar, porque a empresa não colocava. É ridículo, mas tem desse atraso ainda, né? Então, produto que não tinha QR Code. Aí como é que você faz para colocar numa loja autônoma que precisa? Né? Então, às vezes, alguns produtos, né, demoram para entender que precisa. Tá? Então, eu vi num filme que, quando começou no Brasil, o Código de Barra, foi em 87. Tinha cliente na época, eu trabalhava na pré-impressão, numa empresa. Ele queria o código de barra dele vermelho, que ele achava que ficava melhor, bonito. Eu falei, mas moço, não vai ler, mas isso não precisa ler bobagem. Fazer o quê, né? Então, demora um pouquinho. Pois não. Tem a ver com a que você falou agora, é difícil e demora mudar o hábito das Do pessoas. Né? consumo, sim. Isso. Como é que a indústria de embalagens lida com isso? Por exemplo, porque eu lembro do exemplo agora da pandemia. Quando começou a pandemia, a gente começou a limpar os produtos do mercado, né, com álcool. E aí eu lembro que vários deles, eu fui olhar depois, e A data de validade. saía. E algumas informações do rótulo também, saía tinta, enfim. E isso provavelmente não foi previsto, né? Como é que a indústria de embalagem lida com essas coisas? Isso foi uma coisa, foi bem atípico, mas aí houve a mudança rápida do tipo de tinta e de laser. Então hoje, garrafa PET, muitas delas estão com gravação a laser, nem todas, essa por exemplo não dá. Mas provavelmente é uma tinta que não saia com produto de limpeza. Mais duas perguntas. Como é que tem iniciativas de embalagem, tipo sacolas, de plástico biodegradável e tem existem plásticos biodegradáveis acessíveis, tem embalagem de plástico biodegradável comum, de plástico flexível, não plástico sólido. Sim, qualquer um dos dois. A questão do biodegradável é muito complicada, né? Por quê? Biodegradável tem biodegradável que biodegrada, é uma bênção, né? Mas temos muitos que não biodegradam, é uma outra coisa curiosa que tem aqui no Brasil. Principalmente aqui, porque você não tem legislação, você não tem ninguém aferindo se o que está escrito é de verdade. Você tem produtos que colocam alguns aditivos para que ele biodegrade. A questão é, esse aditivo, às vezes, ele é meio tóxico. Entende? E às vezes só quebra ou transforma em microplástico. Esse foi o grande problema. Então, e a biodegradação, além de questionável, ela não é você não está contemplando, né, a economia circular. Entendeu? Então você tira da natureza, você devolve para a natureza, mas você faz o ciclo uma vez. Quando você tem uma economia reversa, que você consegue reutilizar aquela matéria-prima várias vezes, o ganho energético é muito maior do que a cadeia da biodegradação. Tá?
A outra questão com o biodegradável é que muitas vezes ele vem de cadeias, né, que competem com o alimentar. E aí é um problema seríssimo, que é, vamos dizer, questionado por Greenpeace, por exemplo. Então você deixa de alimentar pessoas ou gado, que vai alimentar pessoas, né, por tabela, para transformar numa embalagem, sendo que você poderia ter outras fontes para a embalagem. Entendeu? Então, não é, e tem a questão de escala também, né? A escala para isso. E tem uma outra questão que é o shelf life da embalagem. Então, a gente assinou recentemente um manifesto Puma, está na internet, começou na Holanda, é puma.nl, é nvc.puma.nl de Netherlands. Mas depois, se você precisar, a gente manda. Então, você tem quanto tempo dura a embalagem, quanto tempo dura o produto. Então, a embalagem ideal, ela tem que durar mais que a embalagem, mais que o produto, no mínimo, né? E aí você, por conta de fazer uma embalagem com impacto ambiental menor, você não protege o produto. Você perdeu duas vezes, você perdeu a matéria da embalagem e perdeu o produto. Isso é muito sério. E tem gente, não, eu vou ser, né, legal, eu vou colocar de papel. Só que o papel não forneceu a barreira e você perdeu o produto. E aí? Não estou falando mal, porque não é isso, tá? Você precisa sempre adequar a sua necessidade de shelf life com o material da embalagem que você está escolhendo. Meu lar? Desculpa aí. Pronto, tem mais alguém? Eu posso responder depois, se mandar por e-mail. Essas daqui eu respondo por e-mail, pode ser? Bom. Gostaria de agradecer muito a presença da Assunta, com informação rica. O tempo nosso é que é limitado, com tanta coisa que eu teria para consultar. Agradeço a presença do pessoal de Libras, também fazendo uma tradução para os interessados e tal. Gostaria de registrar que, além da vinda da Assunta, aquele material que a gente usou em aula, 2 aulas atrás, ela está fazendo uma doação de um pacote daqueles exemplares para a biblioteca da Poli e um pacote também para a biblioteca do design da FAO. Então, além da presença dela ajudando tanto na informação que trouxe para nós, ainda tem uma questão aqui de contribuição com esse material, e muito do que ela comentou aqui está nesse material, e a gente já examinou parte deles, pelo menos, além do material novo que ela comentou, que está sendo material, os livros novos, a Valesca está com a ficha, para quem quiser, né, Valesca, deixar o endereço, que daí a gente envia para vocês a partir do dia 2, 5 de dezembro. Tá bom? No máximo, né? Isso. Tá bom. Então, tá ali. Não precisa ligar no relógio, não. Se passar do dia, a gente também aceita. Depois você concorre. O comentário que ela fez, que a Assunta fez no final, aquela atividade que nós fizemos em aula, de vocês gerarem perguntas, 3 perguntas para a profissional de embalagem, ela está com as perguntas aqui, vieram 33 perguntas das equipes. Essas perguntas foram passadas para ela. Alguma coisa ela comentou durante a apresentação, mas ela está com um conteúdo completo. Ela disse que responde para a gente aquelas perguntas feitas do trabalho da gente. É que eu só recebi no fim da sexta. Não, sem problema. Então, não, eu tenho tempo, lição de casa, não tem lição de casa. Aquelas perguntas foram encaminhadas para ela também. Era mais, eu tratei assim, como mais uma ajuda do tipo de pergunta, de questionamento que a pessoa teria com curiosidade a respeito de embalagem. Mas ela disse que vai responder as perguntas todas e a gente encaminha para o pessoal. As ordens.
Obrigada a todos. Fico à disposição, tá bom? Valeu, gente. Tchau.